um excelente sábado para você sintonizado aqui nos Donos da Bola, na sua Band Triângulo, para mais de 120 cidades, mais de 3 milhões de espectadores. E estamos chegando, trazendo as novidades do esporte para vocês. Ah, mas não tem futebol, não tem problema, a gente tem muito assunto para discutir futebol. Inclusive, a suspensão do Campeonato Mineiro vai ser um dos assuntos, claro, sem dúvida, do nosso programa de hoje. E você já está vendo aí que estamos muito bem acompanhados para variar. O patrimônio do esporte de Uberlândia, Ronei Bentes, está aqui para variar. Tudo bem, seu Ronei? Destaque pra gente, como está? Tudo bem. Tudo bem. Abraço a todos, bom sábado. Pois é, conforme você disse, não tem futebol, mas assunto é o que não falta, principalmente em relação ao voleibol. Uma grande notícia essa semana, a ascensão do time masculino de Uberlândia à Superliga A do futebol, aliás, o voleibol brasileiro. E a paralisação da Superliga Feminina. São assuntos que a gente vai discutir daqui a pouquinho. A Superliga Feminina foi cancelada. Não temos campeão na Superliga desse ano, decisão da última quinta-feira. E o Matheus Adam também está aqui homenageando o Uberaba Esporte Clube com sua camisa vermelha. Tudo bem, seu Matheus? Tudo bem, Vitor, tudo bem. Nosso convidado não gostou da sua roupa. Não gostou, já te adianto. pessoal, até os nossos espectadores do Uberlândia Esporte vão ficar bravos comigo. Mas, bom, o meu destaque vai para essa paralisação do Campeonato Mineiro, que a gente ainda não sabe como é que vai suceder. Então, fica a preocupação com relação ao contrato dos jogadores, né? Como é que vai ser feita essa questão e a gente vai tratar isso com o nosso entrevistado. Pois é, para você que está chegando agora, nós temos anunciado aí nos últimos dias, o nosso entrevistado de hoje é o Fabrício Tavares, que é o diretor de futebol do Uberlândia Esporte. Já ele chega aqui nos Donos da Bola e eu já começo a nossa discussão, não é, falando dessa paralisação do Campeonato Mineiro. Mas antes, vamos trazer os resultados da última rodada, da 9ª rodada do Campeonato Mineiro, porque nós tivemos rodada no último fim de semana sem torcida, não é? O que influenciou bastante, sem dúvida nenhuma. No sábado tivemos a Tombense vencendo a Caldense, 2-1, grande jogo lá no Almeidão. O Atlético, na estreia do Sampaoli, bateu o Vila Nova por 3-1. No domingo tivemos um jogaço de bola, Boa 2, Uberlândia 2, Cruzeiro 0, Coimbra 1. Aí sim, o Cruzeiro sem técnico, já contratou, já temos o novo técnico do Cruzeiro também, o Enderson Moreira. Patrocinense 0, América 1, URT 0, Tupinambás 0. Vamos passar para a classificação também, para ver como que o campeonato parou. No módulo 1, nós tivemos o América como líder, depois Tombense, depois Caldense, depois o próprio Atlético Mineiro e os outros times. Vamos botar a classificação do módulo 1 na tela para a gente. Depois os times da região, muito bem também, Uberlândia, Patrocinense e o RT vem ali nas outras posições. E o Cruzeiro num péssimo momento para variar. Ronei, essa paralisação beneficia algum dos times? Olha, eu acho que prejudica o Uberlândia, isso aí sem dúvida nenhuma, porque o Uberlândia está em ascensão no campeonato e isso vai prejudicar sem dúvida essa boa fase do Uberlândia. Tomara que não, mas a tendência é essa, não é? Agora, o Cruzeiro, por exemplo, é outro que pode ser beneficiado, afinal de contas o Cruzeiro está numa draga danada, vem de uma derrota em casa, uma crise terrível, troca de treinador, então eu acredito que o maior beneficiado nessa paralisação do campeonato pode ser a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro pode ser beneficiado? Exatamente. Você concorda? Concordo plenamente com o Ronei, por quê? Tendo em vista os últimos tempos do Cruzeiro, né, que ele teve 5 treinadores da demissão do Mano para cá, vamos contar, Abel, Rogério, Rogério, Adilson e agora o Enderson, que volta ao time, não é? Exatamente, então são 4 treinadores em um período de tempo muito curto. Isso pode trazer, o Enderson pode trazer ideias, que ele estava lá no Ceará, pode trazer ideias para a equipe do Cruzeiro, tanto de treinamento, até que agora ele vai ter um tempo a mais para treinar, enfim. Isso pode acabar que ajuda a equipe do Cruzeiro, né? E outro que pode ser beneficiado também, na minha opinião, é o Atlético, né? O Sampaoli. Chegou agora e vai ter tempo aí para poder implantar a sua filosofia de trabalho. Nós temos aí um vídeo do técnico da URT, o Ademir Fonseca, falando que o time realmente acatou a decisão da OMS de que os treinos também estão paralisados. O Patrocinense também dispensou seus atletas, o Uberlândia também dispensou seus atletas, pelo menos até segunda-feira. Vamos ver aqui que o treinador da URT, o Ademir Fonseca, falou para o pessoal dos Donos da Bola. A reunião entre a diretoria e a comissão técnica e jogadores, nós vamos acatar a decisão da OMS para a paralisação dos nossos trabalhos até o dia 30 de março, devido
ao forte foco do coronavírus que se espalhou-se no Brasil. Queremos, assim, preservar a nossa saúde, a saúde dos atletas, dos funcionários, torcedores e pessoas com quais convivemos. Temos que ter consciência. Sabemos que toda autoridade instituída na terra, ela vem de Deus e nós temos que obedecer. Um abraço, se cuidem. Bom, a URT com certeza é um time que não vinha bem no campeonato, depois de 3 resultados ruins, venceu o Vila Nova em condições absolutamente adversas, empatou com lanterna do campeonato em Patos de Minas. E agora é ver como é que vai ser. Não sabemos nem se vai ter campeonato, né? Se vai ter sequência de campeonato, Essa é a dúvida. Vai ter ou não vai ter campeonato? Há dirigentes que são favoráveis a simplesmente acabar os campeonatos regionais. Isso aí vai ser discutido ainda. Não se sabe quanto tempo vai durar essa paralisação. O importante é que realmente o futebol, o esporte de um modo geral, foi paralisado e acima de tudo, a gente tem que preservar a saúde da população. Acima de tudo, né? Porque a gente teve vários técnicos, jogadores testando positivo no primeiro, depois testando negativo para Covid-19. E jogo com portões fechados, nada a ver, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então, não resolve o problema, né? A melhor opção foi a paralisação dos campeonatos. Olha só, América 21, Tombense 20, Atlético 18, Caldense 17, Cruzeiro 14, Cruzeiro longe da zona de classificação, pois é, Patrocinense 12, Uberlândia e o RT com 11 pontos. Depois, Boa Esporte com 8, Coimbra com 7, na zona de rebaixamento, Vila Nova com 4, Tupinambás 3. O Vila Nova que pegou a vaga do Patrocinense, né, Ronei, para a Série D desse ano. O Vila Nova, pelas informações que a gente tem, ele vai ocupar a vaga do Patrocinense. O Patrocinense abriu mão da participação na Série D em função de problemas financeiros. Eu, particularmente, achava que o Vila Nova não tinha condição, mas me parece que eles buscaram... Porque não é de agora que está com problema financeiro, não. O Vila tem problemas financeiros antigos, não é? Mas a informação que existe é que o Vila Nova vai ocupar essa vaga do Patrocinense aí. Agora, eu entendo o seguinte, independentemente do que acontecer daqui para frente, o Uberlândia já atingiu 2 objetivos. Primeiro, não ser rebaixado, não é? Já é. Esse era o primeiro objetivo. E o segundo objetivo, garantir uma vaga na Série D do ano que vem, que me parece que já está praticamente garantida para o Uberlândia Sport. Se o campeonato acabar de verdade agora, exatamente, o Uberlândia está assegurado. Exatamente. O Patrocinense e o Uberlândia iriam e depois a URT ficaria de fora mais uma vez por um ano. Bom, nós já vamos falar de vôlei também, porque a gente já comentou, a Superliga Feminina está cancelada, a Superliga Feminina e Masculina B também estão canceladas e o time de Uberlândia conseguiu a classificação para Série A, né, para a primeira divisão da Superliga Masculina, mas antes eu não posso, claro, deixar de falar dos palpites. Não vai ter rodada. Eu acho melhor pular essa parte. Não, nós estamos sem rodada nessa semana, mas a gente tem que conferir os da semana passada, porque, engraçado, o Ronei Bentes essa semana ficou quietinho no WhatsApp. Vamos botar aí os palpites da nona rodada do Campeonato Mineiro, porque na semana passada a gente deu os palpites e olha só que resultado horroroso dos nossos 2 comentaristas. Tombense e Caldense deu Tombense, o Ronei acertou. Vila Nova e Atlético, os 2 acertaram. Boa e Uberlândia, os 2 disseram Uberlândia, deu empate. Cruzeiro e Coimbra, os 2 foram no Cruzeiro, e deu Coimbra. Cap e América, os 2 falaram empate, deu América. E o RT e Tupinambás, o Matheus só não queria copiar o Ronei e acabou dando empate 2-2. Realmente eu fui derrubado aí, pelo Cruzeiro, pela URT. Não tem defesa, pelo Ronei. Patrocinense. Dessa vez não tem. O Coimbra, né? Exatamente. Quem em sã consciência diria que o Coimbra poderia ganhar do Cruzeiro? Tá certo que o Cruzeiro tá numa fase terrível, mas o Coimbra também, não é? Tá. E deu Coimbra. Primeira vitória do Coimbra no campeonato. Primeira vitória do Coimbra, pra mim, a grande zebra do campeonato até agora. Matheus, você se acertou todo semana passada, meu filho. O que aconteceu? Essa semana os times não colaboraram comigo, né? Nem com o Ronei, inclusive. Mas a gente vai... No placar geral tá 1-1, né, Ronei? Exato. Eu ia botar um e-mail para cada um, porque cada um teve 2. Exatamente. Vai ter uma paralisação aí pra gente poder estudar direitinho. Tá certo. Quem sabe na próxima a gente acertar um pouco mais. Intervalo nos Donos da Bola, daqui a pouco falamos de vôlei. Os 2 times da cidade foram bastante impactados nessa semana. Voltamos já.
De volta com os donos da bola na tela da sua Band Triângulo nesse sabadão esquisito, né? Sem futebol, sem esporte pra gente acompanhar, mas nós estamos aqui firmes e fortes, trazendo atualizações, trazendo um debate do mais alto nível. Roda por aí, eu já falei isso, roda por aí que você não vai achar ninguém falando de esporte da região como os donos da bola, abraçando todos vocês. Sigam a gente no Instagram, hein? Os donos da bola Tri, sigam a gente lá, os nossos programas também estão no nosso canal do YouTube, acompanha tudo, o nosso Instagram tá aparecendo aqui embaixo pra vocês. Agora é hora da gente falar de Superliga, tanto feminina quanto masculina. Porque na última semana, nessa última quinta-feira, a Confederação Brasileira de Vôlei decidiu cancelar tanto o torneio feminino quanto o masculino. O Praia tinha liderado o torneio feminino e iria disputar, inclusive, as quartas de final contra o Curitiba. Mas aí na quinta-feira falou, cancelou tudo, não vai ter playoff, não tem campeão. E isso impacta diretamente com o planejamento de uma equipe, né? Porque montou um timaço, trouxe Braille Martinez, trouxe a Valeuska, continuou, né, com a Valeuska, todo esse time estrelado, e aí para o campeonato. Para o campeonato sem... Me estranhou essa questão de não definir um campeão, não é? Porque, afinal de contas, o campeonato já teve aí mais de 70%, já foi jogado, o Praia Clube foi a melhor equipe, estava classificado, ia jogar contra o Curitiba. Já tinha viajado. Eu entendo que deveria, tudo bem parar o campeonato, mas deveria definir a classificação pelo que foi feito até agora. Concordo. Então eu entendo que o Praia deveria ter sido decretado ser o campeão dessa Superliga. Aparentemente foi uma votação em que a maioria dos times dos playoffs concordou com isso. Não, mas a gente fica se perguntando por que um time da Superliga B, os dois primeiros subiram e a gente não vê... Mas não teve campeão. Não houve campeão, só houve o acesso. Então, mas acaba que é uma premiação. De toda forma, De toda forma, porque acaba que o time da Superliga A, como o Praia Clube... ou seja, o que foi feito até agora não existiu. Não, você pode jogar fora. Não é? Exatamente. Todo o investimento que foi feito, os desgastes das jogadoras, as grandes partidas, tudo isso aí vai ser cancelado. Ou seja, para a história, essa edição desse ano não vai existir. Não vai existir, não, vamos dizer que não houve, né? Exatamente. Bom, mas teve uma notícia boa no meio disso tudo para o esporte de Uberlândia, porque o Uberlândia Gabarito, que vinha muito bem na Superliga B, conseguiu se classificar em segundo para os playoffs e iria enfrentar o sétimo colocado, que era o São José dos Campos, estava em São José dos Campos para enfrentar pelos playoffs, quando chegou a decisão da Confederação Brasileira, não vai ter mais campeonato, e os dois primeiros times da fase de classificação subiram. E o Uberlândia vai disputar a primeira divisão da Superliga masculina na temporada 2020-2021. Nós temos aí um vídeo que o Manuel Honorato, técnico, um cara que tem uma história incrível no esporte do Uberlândia, já tem muito tempo no vôlei aqui, ele gravou um vídeo pra gente contando um pouco dessa surpresa, como que foi a vaga na primeira divisão, já cair no colo dele. Roda aí. Donos da bola, uma satisfação muito grande estar conversando com vocês para dar essa notícia aí que o Uberlândia e região está falando bastante, e é verdade mesmo. A gente jogou a Série C da Superliga agora em 2019, né? Subimos para a Série B, porque a Série B já é uma consequência da C. Jogamos agora a Série B durante 3-4 meses, né? E aí a gente terminou a fase classificatória em segundo lugar, só que por causa desse coronavírus aí, nós tivemos uma reunião com a CBV através de videoconferência, onde participaram as 8 equipes da Série B, né, do vôlei masculino, e por votação foi decidido terminar a competição. A gente estava na fase dos playoffs, mata-mata, quartas de finais, e a competição foi encerrada, e como Uberlândia terminou a fase classificatória em segundo lugar, apenas atrás do vôlei Guarulhos, né, do time do Corinthians, a CBV definiu que Uberlândia, no vôlei masculino, vai para a Série A, e aí depois de 20 anos lutando aqui em Uberlândia, nós temos agora o acesso para a elite do voleibol masculino. Agradecer aos nossos patrocinadores, Start Química
e gabarito, além da FUTEL e da Prefeitura Municipal de Uberlândia, a nossa comissão técnica que foi brilhante para essa conquista e principalmente aos atletas, 18 jogadores. Incrível, né? Ainda bem, né? Foi uma vaga que caiu no colo, né, Ronei? Mas você conhece o Honorato, você sabe como que é o trabalho dele. Demais. Antes de mais nada, parabéns ao Manuel Honorato. Sou testemunha do início do trabalho dele, como ele disse, há 20 anos, né? Praticamente sozinho, lutando com todas as dificuldades, buscando parcerias, nem sempre conseguindo, mas com muita luta, com muita determinação. Ele enfrentou todas as dificuldades, abriu portas e conseguiu finalmente o objetivo. Eu sei que ninguém faz nada sozinho, ele teve os seus parceiros, teve os colaboradores, mas sem dúvida nenhuma o Manuel Honorato é o grande responsável pela ascensão dessa equipe à primeira divisão do voleibol brasileiro. Matheus, rapidinho. Campeonato Mineiro da Primeira Divisão com Uberlândia, provavelmente Série D a partir do ano que vem com Uberlândia Sport. Vôlei feminino na Primeira Divisão, vôlei masculino na Primeira Divisão, basquete masculino, futsal também na Primeira Divisão. Ou seja, Uberlândia vai se tornar um grande polo de esporte, enfim, né? Enfim, em uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, a gente finalmente está conseguindo colocar o nome da cidade. A gente não, né? Os envolvidos com o esporte, né? Com essas categorias, estão conseguindo colocar o nome do Uberlândia no cenário nacional de esportes. O que estava demorando muito tempo já, né? O Uberlândia tem uma grande quantidade de atletas de todas as idades, categorias, que poderiam estar representando a nossa cidade e finalmente agora a gente conseguiu todo esse reconhecimento e é isso. Muito bom pra gente, com certeza. Vai ser um ano de muitas coisas boas, claro. Intervalo nos Donos da Bola, já Fabrício Tavares, diretor do Uberlândia Esporte Clube, diretor de futebol do Uberlândia Esporte, respondendo tudo pra gente. Voltamos já. De volta com os Donos da Bola na tela da sua Band Triângulo e você já está acompanhando aí que estamos com o nosso convidado aqui nos nossos estúdios, é o Fabrício Tavares, diretor de futebol do Uberlândia Esporte. Satisfação tê-lo aqui, Fabrício, como está? Prazer é todo meu estar aqui podendo falar do nosso Uberlândia Esporte Clube, Com certeza. dividindo isso com grandes amigos. Com certeza. E eu já emendo a primeira pergunta, Fabrício. A gente está falando desde o começo do programa, essa paralisação por coronavírus. Já te faço 2 perguntas. Está tudo suspenso lá no Uberlândia. E como é que vocês vão fazer com os contratos dos jogadores? Porque tem um prazo aí nesses contratos. O que vocês estão pensando em fazer? A gente paralisou os trabalhos até segunda-feira. Segunda a gente solta um normativo com tudo que a gente tiver atualizado de informações, né, dos órgãos competentes, Secretaria de Saúde, Federação Mineira. Então cabe a eles agora nos notificar e soltar a melhor nota para que a gente encaminhe isso ao nosso departamento. Contratos a gente se preparou para poder fazer a semifinal, disputar que fosse o Inconfidência? troféu Inconfidência, que é muito importante para o clube e para os nossos princípios, né? Então a gente depende dos órgãos competentes, como eu te falei, para que a gente tome uma decisão. Não tem como a gente definir nada agora nesse momento sem ter uma certeza. O campeonato pode ser cancelado? Sim, tem essa possibilidade. Agora, Fabrício, na abertura, o Vitor me perguntou quem poderia ser beneficiado com a paralisação. Eu disse que, na minha opinião, o maior prejudicado seria o Uberlândia. Você entende assim também? Acho que para o Uberlândia o campeonato parou na hora errada? Sim, a gente vinha numa crescente, né, Ronei? O time deu liga nessa fase do campeonato e a gente ia buscar aí ficar em quinto, né? Para poder, quem sabe, fazer até uma decisão contra o Cruzeiro no Troféu Inconfidência. Né, a gente criou expectativa. Hoje seria possível, né? Seria possível. A gente sabe que o Cruzeiro tem 2 jogos difíceis, mesmo que ele vença o RT, ele teria que vencer o último jogo contra a Caldense, que é um adversário que briga pela vaga e tem um saldo de gols melhor. Então, agora é a gente aguardar os órgãos competentes para tomar a melhor decisão. Agora, Fabrício, o Uberlândia começou muito mal o campeonato, vocês trocaram de técnico e aí veio essa fase boa e o time conseguiu aí os seus objetivos até agora. O que deu errado no início do trabalho? Já que o Uberlândia começou a treinar lá no ano passado, contratou antes, né? Buscou jogadores, teve tempo para contratar, trouxe um técnico que estava sendo requisitado pela torcida. O que deu errado? E aproveito e já emendo o seguinte, você foi alvo de muitas críticas, você e a diretoria do Uberlândia foram alvo de muitas críticas. Não estou falando ofensa, estou falando críticas. Inclusive, internamente, eu ouvia muita coisa pesada sobre o trabalho do Uberlândia, sobre reuniões que foram feitas. Como que você assimilou isso enquanto pessoa, quanto testa de ferro do Uberlândia Esporte ali, eu sou o diretor de futebol. Como que foi assimilar isso para falar assim, não, peraí, vamos dar a volta por cima, vamos mudar a chavinha aqui para tentar fazer o time engrenar no campeonato? A gente sabe que o Uberlândia tem um insucesso nas 4 linhas já de algum tempo.
Se a gente quiser participar do futebol e fazer o melhor pelo clube, você tem que aceitar as críticas, sempre olhar o trabalho, buscar sempre os melhores resultados, e isso a gente soube fazer, principalmente nos piores momentos, né? No futebol você vai do céu ao inferno muito rápido. Voltando ao planejamento no qual o Ronei questionou, nós trouxemos aquele treinador que foi bem sucedido no clube em 2018, na Série D. Infelizmente, até a terceira rodada, o clube não tinha obtido os pontos que a gente precisava. O trabalho não estava fluindo bem. E assim como 2018, como nós demoramos um pouco a trocar o comando, dessa vez a gente teve a ação correta no momento certo. E isso provou que a gente fez o que tinha que fazer. Matheus. Fabrício, como fica a questão do planejamento, tendo em vista que agora os campeonatos de divisão de acesso, eles vão até o fim do ano. O Uberlândia, para o ano que vem, vai montar um novo time. Como que vocês pretendem fazer com essa situação, com relação aos atletas que estão aqui? Até mesmo o Luizinho, que eu vejo como um dos destaques da equipe nessa temporada. Essa semana, inclusive, ele deu entrevista para os donos da bola dos nossos colegas da Band de Minas, lá em Belo Horizonte. Está sendo visado também, hein? Eu vou dar uma notícia para vocês aqui em primeira mão, que é um caso que a gente está discutindo internamente no clube. Eu gostaria de lançar o Uberlândia B, assim como o Coimbra B, o Atlético B, para a gente jogar a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Contra o Uberaba, contra o Nacional, com o Uberlândia B. Né? Para isso, a gente teria que manter uma base dessa equipe que está disputando o Mineiro agora, e essa base ela já vem sendo mantida já do módulo 2 de 2019, quando a gente subiu. Nós temos atletas como Tyron, Rogério, Alexandre, o Dia, goleiro, que vem acompanhando o trabalho. Né? O próprio Julian. Então a gente vê com bons olhos disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro com o Uberlândia B, né? Para a gente poder estar preparando uma base e planejando para 2021 o Campeonato Mineiro do módulo 1 e a Série D. E os meninos da base do Uberlândia? Porque muita gente fala, a gente vê nos grupos aí, pô, põe os meninos da base para jogar, será que não tem talentos para serem revelados? Como que vocês olham para os meninos das categorias menores? A gente tem observado os meninos, a gente acompanha todo o trabalho, viaja junto, assiste os jogos. Você pode ver que nós temos atletas que estão conosco, que é o Alexandre, né? Que é o próprio Léo, o Hugo, que são jogadores que hoje estão emprestados, mas foram formados no clube. Então o Uberlândia tem esse trabalho. A questão deles jogarem ou não dentro de uma competição de módulo 1, cabe à nossa comissão técnica tomar as devidas decisões. Isso aí a diretoria não entra. A gente sabe que não pode formar 11 atletas e vestir a camisa nos 11 num campeonato de alto rendimento, que é o Campeonato Mineiro, onde você faz 11 jogos e tem que ganhar 4 para se manter. Né? Agora, Fabrício, é o seguinte, eu não poderia perder a oportunidade de perguntar sobre um assunto que causou muita polêmica, que foi a questão da multa do técnico Felipe Soriano, uma multa de R$500 mil. E me parece que a diretoria do Uberlândia não reconhece essa multa. Afinal de contas, qual é a situação, a verdade a respeito desse assunto? Era uma multa de R$50 mil. E uma das 3 vias... Teve alguma má intenção nesse negócio? Não, uma das 3 vias saiu com 0 a mais. Não, isso veio entre o jurídico e a diretoria executiva. Tem a minha assinatura dentro do contrato, né? Mas foi essa forma. Está sendo questionado. Está sendo questionado. Ele, inclusive, acredito eu que ele gesticulou para a nossa torcida, sentado em cima desse contrato, dessa multa que ele alega que foi proposital. A torcida ela é o maior patrimônio de um clube. O treinador que depois de um mau resultado sai gesticulando para o nosso torcedor. E outra coisa, ele ainda evitou usar o boné como patrocinador durante uma entrevista, então o próprio Soriano quebrou o contrato. E isso, o nosso departamento jurídico vai fazer a defesa, vai trabalhar em cima disso. Então a multa é de R$50 mil. R$50 mil. Tem nada a ver com R$500 mil. R$50 mil a multa. Perfeito, eu acho que a gente estava querendo abordar esse assunto, né? Acho que é importante. Fabrício, nós estamos chegando já no finzinho da entrevista, é uma pena que a gente não pode falar mais contigo, mas dá um recado aí para a torcida do Verdão. A gente sabe que agora com tudo parado fica meio difícil fazer um planejamento, mas torcedor do Uberlândia, pode ter a certeza que o time vai ser um dos grandes do Brasil daqui médio e longo prazo? Eu quero que o torcedor entenda que a gente vem fazendo um trabalho. Futebol tem que ser com um projeto a longo prazo, né? Nos últimos 5 anos, o Uberlândia vem alcançando resultados. A gente também queria mais, assim como vocês. E a gente vai colocar o Uberlândia novamente no calendário nacional. E vocês podem acreditar que o que precisar ser feito dentro de um planejamento financeiro, um planejamento técnico,
com todos os princípios e que tem que ser feito dentro do futebol, o Uberlândia tem feito. E nós vamos fazer para poder levar o Uberlândia para a Série C. Sucesso, Fabrício. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Valeu, seu Ronei. Valeu, até a próxima. Até segunda-feira no Bando Até Cidade. segunda-feira no Bando Cidade. Valeu, seu Matheus. Até semana que vem. Obrigado, Vitor. Obrigado, Ronei. Obrigado, Fabrício. Até semana que vem. Aqui Valeu. nos Donos da Bola. Valeu, pessoal. Os Donos da Bola tá ficando por aqui. Um abraço pro pessoal da Polo Air que dá aquele apoio com a gente no figurino. Valeu, pessoal. Donos da Bola tá de volta no sábado que vem às 11h30 às 18h50. Fiquem bem. Até mais.